Tendências de negócio que vão bombar no futuro. Eu sou Vitor Ortiz, você está na Grana Escola de Negócios e a primeira tendência de negócio que provavelmente vai bombar no futuro são os serviços de recorrência. O que é um serviço de recorrência? Serviço de recorrência é todo o serviço que você presta que a pessoa, o seu cliente, tem que te pagar mensalmente um valor. Então, você fecha um contrato com esse cliente, né? Você fecha uma parceria e todos os meses esse serviço vai te render um certo valor. Por que que esse tipo de negócio vai estar em alta no futuro? Na verdade, já está em alta, mas vai cada vez crescer mais. Porque, pessoal, o mercado está tendo um movimento geral no mercado de tentar criar produtos e serviços com base em recorrência. Por que isso? Porque cada vez mais o mercado está ficando mais concorrido. E uma das melhores formas para você driblar e vencer a concorrência é você fidelizar um cliente por mais tempo. Você já deve ter ouvido falar do conceito de lifetime value, né? Se você ainda não ouviu, esse conceito quer dizer o tempo de vida útil de um cliente. Cada vez mais, atrair um cliente, fazer com que ele vire um comprador de fato da sua empresa, através de estratégias de marketing, através de estratégias de venda, cada vez mais fazer isso fica mais caro. Com isso ficando mais caro, as abordagens de marketing ficando mais cara, as abordagens de venda precisando de ferramentas mais caras, você precisa extrair mais valor de cada cliente que entra na sua empresa. Só que se você botar um preço muito caro no seu produto ou no seu serviço, o cliente, né, muitos poucos clientes vão comprar, ele vai achar caro. Né? Então você não consegue fazer com que o seu cliente, que você gastou tanto dinheiro para que ele virasse cliente da sua empresa, você não consegue fazer com que ele renda o suficientemente bem para sua empresa. Então, como você pode fazer isso se não for aumentando o preço do produto ou serviço, transformando esse produto ou serviço em um serviço que, ao invés de ser pago uma única vez, é pago mensalmente, de forma com que você pegue o valor anual que você quer ganhar com aquele cliente e divida em parcelas, em 12 parcelas. Então aquele cliente vai pagar mensalmente um serviço, né? E com isso você consegue aumentar o tempo de vida útil e, portanto, a quantidade de dinheiro que aquele cliente deixa na sua empresa. Além disso, negócios com serviço, com renda recorrente, né? No caso aqui, serviços de recorrência, eles tendem a ser muito mais seguros pela capacidade que tem de se prever o caixa futuro dessa empresa. Por quê? Se os clientes pagam mensalmente, eu posso estimar que no próximo mês eu vou receber X mil reais. E aí fica bem mais difícil de quebrar e bem mais fácil de tomar decisões acerca dos investimentos que serão feitos para essa empresa crescer. Portanto, serviços de recorrência é uma boa pedida se você quer botar os olhos nos negócios que vão bombar daqui para frente nesse mundão. E o segundo negócio, o segundo tipo de negócio que vai bombar no futuro também é, né, como não poderia faltar aqui, e isso aqui você já deve ter ouvido em muitos lugares, educação à distância. Sim, meus amigos, isso veio para ficar. O EAD, o estudo online, os cursos livres e profissionalizantes, né, e até mesmo as faculdades online, né, EAD, vieram para ficar. Por quê? Porque isto, muito mais do que ser uma tendência de mercado, é uma tendência de consumo do usuário. Os usuários de ensino, os jovens, que são quem consome mais ensino, né, desde sempre, eles estão cada vez mais preferindo os formatos de ensino à distância, porque isso vai de encontro com a psicologia dessa época, né, dessa geração. Então, as pessoas estão preferindo isso e, além disso, o estudo à distância permite um custo operacional bem mais reduzido para a empresa que está vendendo esse curso. Portanto, ela consegue competir melhor com faculdades, tanto que as próprias faculdades já estão entrando no sistema EAD com muita força. Por quê? Porque os valores
né, para se manter uma estrutura física de uma faculdade está ficando tão alto, que se torna inviável para o cidadão pagar a mensalidade daquela faculdade. E aí, qual é a opção, né, se o cidadão não pode pagar aquela mensalidade? Se não existem mais programas do governo eficientes para colocar, para liberar verba, enfim, e não existe porque, né, no momento atual não deve existir mesmo, né? O governo não está podendo fazer isso. Infelizmente, nós cometemos erros que não nos deixam mais ter programas realmente eficientes desse tipo, né? E se isso não está acontecendo, o cidadão precisa consumir educação de uma forma mais barata. E qual a forma mais barata que existe hoje para vender educação? É o online, é o EAD, é a educação à distância. Portanto, qualquer tipo de serviço educacional, seja ele um curso livre, que não precisa de autorização de ninguém, quanto um curso, né, bacharelado, profissionalizante, um curso de uma faculdade, qualquer uma dessas áreas que envolvem educação terão muito sucesso se entrarem no digital. Claro, né? Não é todo mundo que vai ter sucesso, mas assim, se você fizer um trabalho bem feito, né, o caminho dessa área está indo para o digital. Então você não pode mais depender só do físico se você trabalha com negócios de educação, tá bom? A terceira coisa, o terceiro tipo de negócio que vai também ter um crescimento, e eu diria que talvez um dos que mais vai ter crescimento aqui, na verdade não é um tipo de negócio, mas é uma forma de venda. Você vai entender quando eu explicar aqui, que é vender acesso ao invés de vender algo que é um patrimônio. Vitor, peraí, não entendi. Então eu vou simplificar na linguagem mais popular possível para que todo mundo possa entender. Ao invés de te venderem uma casa daqui a alguns anos, vão te vender o acesso à moradia. Não entendi ainda, Vitor. Eu explico um pouco melhor para você. Opa, bati a mão no microfone aqui. Ao invés de te vender a casa e a casa se tornar seu patrimônio, eles vão te vender um serviço de moradia que você vai pagar uma parcela mensal e você vai ter o direito a acessar uma moradia. Isso parece um pouco aterrorizante, né? Mas infelizmente é para onde o mundo está indo. O valor dos itens patrimoniais, casa, carro, né, transporte, tem ficado tão alto que fica inviável o cidadão comum possuir o patrimônio. E isso acaba fazendo com que os ricos que possuem bastante patrimônio, eles tenham que desenvolver formas melhores de rentabilizar esse patrimônio, porque se eles forem vender para o cidadão não tem mais como comprar. Tamanho é o valor desses patrimônios hoje em dia, por conta de vários fatores, inclusive a inflação. Então, qual é a saída para isso? Ao invés de eu te vender o patrimônio, eu te vendo o acesso a esse patrimônio por o tempo que você desejar. Quando você desejar sair dessa moradia, você sai. Da mesma forma, eu te vendo acesso ao carro. Você vai pagar um valor mensal e vai ter acesso a um veículo X com N benefícios. No momento que você não quiser mais esse veículo, você deixa de pagar e com isso deixa de ter o acesso. Essas são a tendência do futuro, né? Para o formato como os negócios são feitos. Cada vez mais nós veremos menos venda de patrimônio e mais venda de acesso, tá certo? Então, fica aí a dica para você ficar com isso em mente. Poxa, será que eu crio um negócio que vende patrimônio? Ou será que não é melhor eu criar um negócio de recorrência que vende um acesso a determinado produto por um período determinado, ou um acesso a um serviço por um período determinado? Pense nisso porque o mercado está indo para esse lado. E o quarto e último aqui, mas não menos importante, na verdade arremata todos esses três que a gente falou, que é negócios de intermediação tecnológica. O que seria uma intermediação de tecnologia? É um negócio baseado em uma solução tecnológica, por exemplo, um aplicativo, que faz o intermédio entre um serviço que seria necessário uma pessoa fazer e o cliente. Quer um exemplo disso?
A gente tem aqui no Brasil o iFood. O que é o iFood? É uma tecnologia que intermediou a venda de um produto alimentício e a compra de um produto alimentício pelo cliente. Né? Então, esses sistemas que fazem intermediação de vendas de serviço, vendas de produto, ou até mesmo que substituem um serviço, que substituem um produto. Por exemplo, qual serviço poderia substituir, qual sistema poderia substituir um serviço? Olha, nós temos a Uber que, né, parcialmente substitui o serviço antigo dos taxistas, mas a gente ainda tem um motorista na Uber. Mas vamos supor que daqui a alguns anos a Uber trabalhar com carros autônomos da Tesla, por exemplo, que não precisam de um motorista. Então, nós teremos um serviço tecnológico que intermediou a prestação, intermediou o consumo de um serviço, né? E substituiu a necessidade de um profissional estar lá fazendo aquele serviço, tá? Eu sei que isso parece um pouco triste, né? Parece até um pouco desesperador, mas esse é o movimento natural das coisas, né? Se você olhar durante a história, sempre foi assim, né? Sempre que há uma troca de tecnologia, nunca é confortável para todo mundo, na verdade não é confortável para ninguém, mesmo para os mais ricos, porque os mais ricos, de repente, eles já estão acostumados com um sistema, né, de produção, eles já estão acostumados com um tipo de empresa e do dia para a noite eles precisam modernizar aquela empresa, gastar milhões e milhões de reais para poder se adequar às novas tecnologias e também da mesma forma a mão de obra, né? Serviços que eram necessários muito antigamente, hoje já não são mais tantos, né? Por exemplo, antigamente tinha muito ferreiro, hoje em dia não tem mais muito ferreiro. Por quê? Porque as peças já têm vindo prontas de fábrica. A máquina virou ferreiro, né? E isso é normal, com o tempo isso vai acontecendo, embora seja um pouco doloroso o processo de mudança, e algumas pessoas saem perdendo, outras saem ganhando, enfim, esse é o jogo da vida, né? Nós não estamos aqui por brincadeira, né? E a gente não veio para esse mundo aqui só para oba-oba. Eu não sei se você já descobriu isso, mas as coisas aqui funcionam de um jeito e muitas vezes a gente não consegue determinar o curso dessas coisas, a gente precisa se adaptar a elas da melhor forma possível e da forma mais correta possível, da forma com que a sua consciência fique limpa, mas que você consiga também se adaptar às novidades que vem chegando. Pessoal, se esse vídeo foi legal para você, se você falou, poxa, que conteúdo massa, que conteúdo direto, se inscreve aqui no canal para você receber mais vídeos como esse, porque a gente, por enquanto, é um canal pequeno. Se você não se inscrever, você não vai receber a notificação desse vídeo. E marca o sininho para garantir que você vai ser avisado quando a gente soltar um vídeo novo, tá bom? Deixa um like aqui nesse vídeo também e comenta aqui embaixo se você achou esse vídeo legal, se você teve algum insight sobre o que eu falei aqui, tá bom, pessoal? Valeu e até a próxima.